Boa noite, gente. Estou aqui para falar de um tema hoje que é bem propício para começo de ano, até para mim mesmo na situação que eu estou enfrentando. Vou falar sobre medo. Vamos esperar aí ver quem entra. Psicóloga Andréa Liz, seja bem-vinda. E eu vou falar um pouquinho sobre medo e como criar coragem, né? Da onde vem o medo e da onde a gente tira a coragem aí para fazer as nossas coisas, para fazer o trabalho que a gente ama, para mudar de país, para empreender no exterior, né? Para ter um relacionamento saudável, para tudo aí que a gente quiser. Então, quem quiser fazer perguntas aí, esteja à vontade. Vamos só esperar mais um pouquinho, ver se mais alguém entra, porque hoje o tema é bem interessante. Então, o que acontece, né? O medo, ele vem, normalmente, de uma antecipação do futuro ou de uma dor que já vem do passado. Seja bem-vindo, Wagner Ferraz Oficial. Então, assim, o medo, que acontece com o medo? Ou ele vem de uma antecipação do futuro, ou ele vem de um trauma do passado que você tem medo que aquela situação repita de novo para você. Então, acontece, o medo começa a ser gerado desta forma, né? Então, assim, se você se mantém no momento presente, no momento do agora, provavelmente você vai diminuir muito o medo que você está sentindo. Então, é muito importante você estar presente no momento do agora. Eu vou falar de 3 passos para diminuir o medo, tá? E criar coragem. O primeiro passo para criar coragem e sair do medo é gerar consciência. Por que você está com medo? Né? Tentar entender de onde vem seu medo para daí gerar coragem, né? Então, a coragem, Manente Lucas, seja bem-vindo. Também, vão fazendo perguntas se vocês quiserem aí. Então, tem 3 coisas que vocês têm que se perguntar para gerar coragem e que vão gerar consciência do medo de vocês. E é um trabalho de escrever mesmo, de pegar papel, escrever na mão e entender o motivo do medo de vocês. Então, o primeiro medo de todos é o medo de perder. O que vocês têm medo de perder se vocês fizerem o que vocês vão fazer, o que vocês tanto estão querendo fazer? Então, por exemplo, quando a gente muda de país, que é a situação que eu tô. Tem medo de perder, né, sei lá, a estabilidade, tem medo de perder amizades, de tudo que já construiu para começar de novo, tem medo, de repente, de se afastar das pessoas que gosta, tem uma série de medos aí. Aí o que acontece? Eu tenho medo de perder isso. Isso faz sentido? Não faz? Como é que a gente trata isso, né? Aí o segundo etapa da gerar consciência é medo do processo. Quando a gente tem medo de alguma coisa, normalmente a gente tem o medo de começar, né? Porque acha que vai perder alguma coisa. E depois você tem o medo do processo. Porque às vezes o processo que você vai ter que passar para enfrentar esse medo é muito difícil. Então, você fica naquela coisa, né, de será que eu faço, será que eu não faço? E acaba ainda não decidindo tomar a decisão, né, da mudança, porque tem medo do processo como um todo. Então, por exemplo, na situação que eu estou, é uma mudança de país, é um processo de muita dificuldade no começo, né, de gerar conexões, amizades, processos, enfim. Então, é mais um dos medos aí que você tem que ter consciência para gerar, né, a consciência, a clareza de tudo que está acontecendo. Então, primeiro é o medo de perder o quê? Depois, o medo do processo. E o medo do processo pode ser tanto um medo interno, seu, de medo de passar pelo processo que vai ser doloroso, ou medo que as outras pessoas colocam em você. Então, por exemplo, quando você está mudando de país, tem um monte de gente que fala, não vai dar certo. Não sei o quê. Empreender no exterior não é isso. Não sei o quê, e não sei o quê. E você vai sendo bombardeado de coisas assim que nem são por maldade, mas porque essas pessoas têm medo também. Então, você tem que tomar cuidado se esse medo vem do interno ou do externo. E depois o último, o medo que você tem do sucesso, de tudo dar muito certo. Por que acontece? De repente, do tamanho do sonho que você tem aí, que eu não sei qual é, né? Do tamanho da vontade que você tem que fazer aí, que você está com medo, você pode ter medo da consequência disso. A Paula, que é uma das minhas mentoras, fala, né? Que ela fala que ela virou escritora e ela não tinha noção que para virar escritora ela ia virar tudo que ela virou, né? Coach, dar palestra para uma série de coisas e tal. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa tem medo desse sucesso. Então, por exemplo, quem é mentor,
né? Que nem no meu caso. Eu tenho medo de se expor, um medo de depois ter que ficar uma pessoa que tem que ficar aparecendo. Sei lá, a pessoa que muda de carreira. Tenho medo, por exemplo, de ter que fazer um curso novo, ou que o curso que fez não seja suficiente. Então, tenho medo que dê muito certo, né? E daí isso tenha consequências além do que você imagina. Então, para gerar consciência, a gente passa pelos 3 estágios. O que você tem medo de perder? O que você tem medo no processo da mudança e o que você tem medo de dar certo? Essas são 3 perguntas essenciais para entender se você está com medo de fazer alguma coisa e precisa gerar coragem. Quando você escreve isso, você gera clareza, automaticamente você está gerando coragem. Então aí você já entra em ação. A segunda coisa, muito importante para diminuir o medo, é expressar quem você é. Quanto mais a gente fala quem a gente é, que a gente expressa quem a gente está sendo verdadeiro com a gente mesmo. E o que acontece? Quando a gente está com um processo de transição, muitas vezes as pessoas vestem máscaras, né? Elas não querem mostrar o que elas estão passando, elas têm toda uma máscara social para cada situação. E isso vai te gerando mais medo, porque não é você mesmo, não é a sua essência. Então, quando você não fala, né, o que a gente fala de emoção, de sentimentos, emoções, né? E o que a gente acredita e quem a gente é, se a gente não fala isso e a gente não acredita e não faz, a gente gera um medo, não gera coragem. Então, quanto mais você está vivendo aquilo, acreditando naquilo, conectado com aquilo, falando o que você sente, o que você pensa, né? A gente fala, né, no coach, sentir, pensar, né, e falar. Quando esses 3 estão conectados, mais coragem você vai gerar automaticamente. Então, é muito intuitivo. Se você consegue pensar, sentir e falar a mesma coisa, você já está gerando coragem. Então, além daquelas perguntas que eu falei antes, você sentir, pensar e falar, né? Está sempre conectado. E quanto mais você mostra quem você é, o que você sente, o que você fala, o que você está pensando, mais coragem você vai gerar. E mais você vai sair do medo. Então, essa é uma segunda etapa. A gente entra numa terceira etapa, que é a consistência em criar desafios para você mesmo. O que acontece? Quanto mais desafios a gente cria, e aí eu falo em consistência por quê? Porque não adianta você criar desafio uma vez e não fazer mais. Você tem que criar constantemente desafios. Então, quanto mais você cria desafios para você mesmo, sei lá, hoje eu vou entrar que nem uma vez eu decidi entrar, tomar banho de mar meia-noite. Fui lá tomar banho de mar meia-noite. Então, é uma situação que eu criei para ser diferente, ser desafiadora. Sei lá, vou pular de paraquedas, vou mudar de país, mudar de profissão, vou, sei lá, ficar falando em outra língua sem entender muito, vou me desafiar. Você vai gerando pequenos desafios no seu dia a dia. Sei lá, vou cozinhar um troço que eu nunca cozinhei na vida, vou aprender a fazer esse negócio aí. Então, esses pequenos desafios que você gera todos os dias e é constante, você tem que sempre estar gerando desafios. Sempre estar, pequenos desafios, né? Quanto mais você vai gerando desafios, pequenos desafios que você, sei lá, você nunca comeu uma comida qualquer lá que você quer experimentar, você vai lá e come essa comida. Até grandes coisas, que eu falei, né? Tipo, sei lá, a pessoa decidiu pular de paraquedas, sei lá, fazer qualquer coisa muito louca, assim. Então, assim, essas coisas que as pessoas fazem, ou pequenas decisões que a gente toma de desafiar a gente mesmo todos os dias, automaticamente você vai gerando coragem para as coisas grandes, né? Então, a partir do momento que você sai da tua zona de conforto e começa a fazer essas coisas, tudo muda. Terceiro, ritmo, rotina, ritual. O que você quis dizer com isso? Não entendi. E aí, o que mais que eu ia falar, né? Então, quando a gente está no momento presente, como eu falei, a gente sai do medo, porque ou a gente está vivendo uma dor do passado, né? Que já sofreu no passado e está antecipando o futuro, ou é só uma coisa no futuro que é incerto, que é nebulosa, que a gente não sabe o que é. Então, por isso daí a gente fica no medo e daí essas coisas acontecem. Então, por exemplo, quando a gente fica muito no medo, e porque o medo é uma coisa contagiosa também, que é importante falar, né? Você começa com medo de uma coisinha, né?
sei lá, ai, tô com medo de ficar com dor de barriga. Daqui a pouco você tá com medo, vai aumentando esse medo, vai entrando nesse energia desse medo, daqui a pouco você tá com medo de, do nada você tá na tua casa, tá com medo de passar mal, parar no UTI, entendeu? Então, assim, o que é importante? Começou a sentir medo, já fazer esse exercício de voltar. Peraí, vamos voltar a entender por que eu tô sentindo esse medo aqui. Passar por todas as perguntas. Porque quanto mais você fizer, né, o medo, tiver medo, mais medo você vai gerar. Então, toda vez que você começar a sentir medo, tenta compreender ele e sai dessa energia. Por quê? Porque quando você sai, quanto mais rápido você sai, melhor é. Porque senão você vai gerando. Assim como a coragem. É o mesmo processo, só que inverso. Você vai gerando um desafio, outro desafio, outro desafio, outro desafio. E quando você vê, você está fazendo muitos desafios, né? Seja bem feito, Step Fitness é constância. Manter o ritmo na nova rotina e fazer disso um ritual. Os chamados 3 R's. Com certeza. Ter uma rotina. E rotina se desafiando, né? Como eu falei, tem que ter o desafio, né? E então, o que eu queria falar de medo é isso, né? Então, a gente tem que pegar... Como é que a gente sai do medo? Gerando clareza, né? Consciência do teu medo, primeiro passo. Medo do que dá certo, medo do que vai dar certo, medo do processo, depois o medo do que vai dar... Não, medo do que vai dar errado, do processo, do que vai dar certo. Aí você tem o medo de se expressar, você não se expressa realmente, verdadeiramente quem você é, o que você pensa, o que você fala, o que você, né, sente, pensa e fala, né, diz, não está alinhado. E também a continuidade, né, gerar desafios todos os dias, Toda vez que você fizer isso, mais preparado você vai estar para ir para um próximo nível, e próximo nível, e próximo nível, e próximo nível. Por quê? Porque uma vez que você faz uma coisa que você desafia, teu cérebro entende que aquilo foi bom. Então, aí, a partir desse momento, você tá alimentando aí seu cérebro com um hormônio aí, né? Tem os nomes dos hormônios, agora não vou lembrar aqui, mas tem os hormônios aí né, de felicidade, de alegria. Por quê? Porque você tá recompensando o teu corpo quimicamente pelo desafio que você gerou, a tua recompensa, né, por ter feito aquilo. E uma coisa que eu vou falar muito assim do que eu estou vivendo aqui, e que é algo que eu sempre ouvia no Brasil, mas aí quando a gente veio para a Europa, a gente vê essas coisas acontecerem, a coisa cultural, né? Por exemplo, aqui as pessoas passaram pela guerra, né? A guerra ainda é uma coisa, assim, vamos dizer assim, não é que é viva, né? Mas, tipo, foi mais presente aqui do que no Brasil. Então, você vê muito o que a gente fala de crença da escassez, crença de medo de dar certo, crença de que, né? Essas crenças todas pesadas. Quando eu cheguei aqui na Europa, eu senti muito isso, né? E isso vem muito de antepassados, e até tem a ver com dinheiro. E como todo mundo diz, tem pessoas que acreditam ou não, eu acredito, o dinheiro na verdade é uma energia, né? Então, se você está na energia, da abundância e de tudo isso, as coisas vão acontecendo. Agora, se você entra no medo, na escassez, a tendência é que isso vai indo para trás e de repente perde o carro, e de repente perde um cliente, e de repente alguém não te paga, e de repente, né, acontece coisas assim. Então, aqui, o que eu senti na Europa quando eu cheguei aqui, que me deu uma chacoalhada, assim, né? Esse confrontamento, porque assim é um desespero. Você vai procurar um imóvel, por exemplo, você fala, não, mas se você não pagar, não, mas e se isso acontecer? Então é um medo muito grande, uma crença muito pesada. Por quê? Porque a maioria dessas pessoas mais velhas passou por guerra, ficou sem comer, passou por dificuldades, enfim. Então você sente uma coisa mais pesada, assim, né? Que existe, que tem esse medo, assim. Por isso que a gente vê, por exemplo, no empreendedorismo, uma dificuldade grande de empreender, inovar, né? A usar aplicativos. Você vê que as coisas aqui, se você comparar, né, Brasil e Itália, é engraçado, assim. Não estou dizendo que a Itália não é tecnológica, mas a população está mais acostumada, por exemplo, a usar tecnologia, aplicativos e tal. Aí você chega aqui que você vê que é diferente. Então, por quê? Porque tem toda essa questão, né, de inovar, de um novo é difícil, o novo pode ser desafiador, eu posso perder, eu tenho medo. Então,
É isso aí, Josi. Com isso as pessoas ficam presas no síndrome desse projetor ouvidor, exatamente, pensando só lá atrás, né? Que é o que eu estava falando. Eu até indico aquele livro Poder do Agora, do Eckhart Tolle, que é muito sensacional. Aquele livro mudou a minha vida, assim. Tipo, depois que eu li aquele livro, de verdade, muitas coisas clarearam na minha cabeça, assim. Que eu já costumava meditar e tal, né? Cheguei aí algumas vezes em templo budista e tal, para ter esse contato de meditação e tal. E depois com esse livro meio que fechou. Que aí você sai, né? Você sai do futuro, você sai do passado. A meditação ajuda a fazer muito isso, né? Então, as pessoas, elas ficam nesse medo de perder, no medo de acontecer as coisas de uma maneira diferente do que pensam, não sei o quê. Sendo que, se a gente for pensar bem, nada é certo, né? Tem até um mentor que outro dia eu assisti uma live dele, que ele estava falando assim, toda vez que você estiver com medo, se imagine na seguinte situação. Você está viajando, que nem eu tô aqui na Europa, né? Tá viajando e te roubam tudo. Te roubam tudo. Você fica só, sei lá, com 10 euros no bolso, 5 euros. E tá no meio da estrada. O que você faz? Né? Você vai achar uma solução. Você não vai ficar sem fazer nada. Aí ele fala lá, sei lá, de repente você vai andar, vai pedir carona pra alguém, vai achar um restaurante, vai pedir para trabalhar nesse restaurante, até conseguir dinheiro, vai para ligar para alguém. Então tudo tem solução, entendeu? E as pessoas ficam muito presas e isso gera muito o medo e a falta de coragem. Ah, se acontecer isso, eu não vou conseguir lidar com isso. A gente tem capacidade infinita, desde que a gente tenha saúde, a gente esteja motivado e falando no pensar, no sentir e no agir, né? Nas três coisas conectadas, a gente consegue resolver quase qualquer tipo de problema. Então, o que acontece? Quando as pessoas ficam muito nesse medo, ai, não vai dar certo, ai, não sei o que, se coloque, se imagine numa situação assim. Nossa, perdi tudo, tô no meio da estrada do deserto, o que eu vou fazer? Você vai achar uma solução. Dificilmente. A não ser que seja um negócio muito absurdo que você não vai conseguir achar uma solução, né? Sei lá. Daí não tem o que fazer, né? Mas, assim, 99% dos casos, tudo você se acha uma solução. Tudo se acha uma solução. Então, esse medo, às vezes, de dar um passinho, que é uma coisa simples, né? Então, por exemplo, ai, sei lá, vou começar a correr. Tem muita gente que me fala de começar a correr. Ah, mas eu tenho medo porque eu não vou conseguir. Ah, eu não sou corredor. Ah, eu não sei o quê. Cara, vai lá um dia e tenta correr. Né? Tipo, eu não vou conseguir emagrecer. É mais um medo e vai gerando um monte de coisa, um monte de historinhas na nossa cabeça para não entrar em ação. Então é essencial que a gente tenha essa visão, né? De se colocar nessas situações extremas, às vezes, mirabolantes, para justamente se obrigar a entrar em movimento, né? Então, assim, sei lá, aconteceu isso. Tudo tem uma solução, a gente dá um jeito, né? Então, assim, sei lá, que nem esse caso desse mentor falou, né? Ah, você foi roubado, tá no meio, parado, no meio de uma estrada, no exterior, não tem cartão de crédito, tem nada, o que você faz? Você dá um jeito. Então, sempre que você se pegar com muito medo, você pensa, acabou tudo, e agora o que eu faço, né? Então, e nada é certo, né? Nada é certo, a gente vive na impermanência, né? Então, por que viver no passado? Por que viver no futuro? A gente tem que viver agora, porque você não sabe o que vai acontecer daqui a uma hora. Você não vai saber o que aconteceu uma hora atrás, você não conseguiu, você não vai conseguir voltar lá arrumar aquilo. Então, essa necessidade de estar sempre no presente ajuda muito a sair do medo, a criar coragem, a se desafiar. Porque você só tem agora, a vida está acontecendo agora, você só tem certo este momento. Por que você vai deixar de fazer as coisas aqui e viver o que está acontecendo agora aqui? Por exemplo, estou na live. Isso é muito engraçado, você vê quando as pessoas não estão conectadas com o momento presente. As pessoas não conseguem, por exemplo, tá falando aqui, mas está pensando aqui, lá e cá, porque eu tenho que dar banho no meu cachorro, eu tenho que lavar louça, eu tenho que não sei o que, não sei o que, não sei o que, e tô aqui falando com vocês e pensando em outras coisas. As pessoas que estão normalmente vivendo no automático, não estão no momento presente, acontece muito isso. A pessoa tá aqui, mas tá lá e não tá fazendo nada direito. Não tá vivendo nada direito. Então é isso que ajuda. Isso tira você do medo e faz você entrar em ação. Então é isso que eu queria. Eu fiz uma live rapidinha hoje, porque eu falei que eu vou começar a fazer as lives de volta. Quero voltar aqui a falar bastante, né? Eu estou nesse processo de transição aqui ainda na Itália, então isso me exige muito tempo, muita energia durante o dia. E acaba que eu não estou conseguindo ter tanta consistência assim para fazer as lives. Mas eu vou continuar fazendo lives aí perdidas. Anuncio um pouco antes. Hoje vai dar para fazer live. Eu vou lá e entro e faço a live.
e vou conversando com vocês aqui. Também vou voltar a falar dos assuntos das startups, aí que eu tenho deixado um pouco de lado. Vou começar a falar mais sobre empreendedorismo, que eu tenho, né, tenho falado muito mais de técnicas de autoconhecimento, até porque eu percebo que as pessoas estão muito mais no ritmo ainda de autoconhecimento do que entrar em negócios. Eu percebo quando eu falo assim, as pessoas estão começando a entrar no ritmo, né? Então, eu tô pegando mais leve e tal. Daqui a pouco eu vou começar a falar de receita, de ROI, de custos, de lucratividade, de vendas, de estratégia, de uma série de coisas, né? De planejamento e tal. Então, vou começar também. Tô indo de leve, vou voltar nesses assuntos, que por enquanto estão meio paradinhos desde dezembro, mas eu vou voltar forte no empreendedorismo aí nos próximos meses, aí, principalmente em fevereiro. E eu vim falar isso hoje para vocês, falar sobre o medo. Espero que vocês tenham aproveitado a live de hoje. Acho que é um tema aí que todos nós temos que sempre estar nos avaliando, né? Porque é muito fácil a gente cair no medo e se paralisar, congelar e não tomar as atitudes que a gente tem que tomar, né? Fazer as coisas que a gente tanto quer, paralisa por causa de medo, né? E o medo é um sentimento que na verdade nem é ele. O medo se chama medo, mas você vai naquilo, é uma dor. Aí você dessa dor, você consegue desdobrar. Essa dor vem, é uma tristeza. Essa tristeza vem daqui. Tipo, método... Ai, como é que é o nome? Ishikawa, que você faz espinha de peixe. Você consegue fazer isso com medo, né? Você pega o medo. Não, esse medo vem de uma dor. Ah, a dor, da tristeza. Essa tristeza vem do quê? Ah, sei lá, porque eu perdi tal coisa. E aí você vai fazendo isso, você gera consciência e pronto, acabou. Então é um tema que é muito relevante e a gente está sempre se exercitando, né? Tem que estar sempre se exercitando, principalmente em situações de transição. Essa situação que eu estou, por exemplo, na minha vida é muito específica. Óbvio que eu sou uma pessoa que sinto muito medo ultimamente, mais do que o meu normal, porque eu ainda não estou com uma vida mais tranquila. Então eu me vejo muito na situação de ficar pensando no medo e tal, por isso que eu quis falar sobre isso também, que as pessoas têm que lembrar disso, porque senão elas não entram em ação. O que as minhas seguidoras têm me cobrado muito é o famoso cara na tapa, skin in the game. Cara tapa, exatamente. Dá cara tapa, né? Tem que fazer e fazer acontecer, que são os desafios, né? Então foi esse recado que eu queria dar hoje. Espero que tenham aproveitado. Vim falar do desafio também. Eu estou configurando umas contas do PayPal porque apareceram pessoas do exterior para comprar o desafio e eu esqueci disso. Que eu tenho que ter a conta do PayPal funcionando, né? Que eu sempre usei o PagSeguro e outras formas de pagamento e esqueci que aqui na Europa as pessoas obviamente vão precisar do PayPal, né? Então eu estou configurando e eu posterguei o início do desafio para a próxima segunda-feira. Assim também dá tempo de organizar bem as coisas, falar mais, fazer bastante lives, assim, a gente conversar sobre bastante coisa, porque às vezes as pessoas pegam, né, uma surpresa, o que é um desafio de 21 dias e eu quero explicar muito. Na verdade, o desafio de 21 dias é uma das formas do medo, né? Porque eu vou desafiar as pessoas todos os dias a fazer uma coisa totalmente inesperada que a maioria nunca fez. E vai ser justamente isso. Cada dia vai ter um desafio e nos desafios vocês vão se cobrando, vão se mudando e tem desafios de todo tipo. Inclusive de escrever a carta para o futuro, que muita gente não sabe o que é. Muitas coisas muito loucas lá dentro. E que são muito divertidas e que o mais legal no final é que todo mundo sai um puta plano de ação para 2020 e para os próximos anos. Tem até os depoimentos aí na minha timeline lá, quem quiser ver os depoimentos do último desafio de 21 dias, o que causou de transformação nas pessoas. Eu não gosto de falar muito o que tem lá dentro, porque tem coisas muito, né, muito diferentes e estraga o resultado se eu for falar. Mas ali no meu Instagram, ali naquela parte de destaques, tem todos os depoimentos do último desafio de 21 dias. Se vocês clicarem lá, vocês vão ter mais ou menos noção do que acontece lá dentro. Então, como eu falei, né, eu estava configurando a conta do PayPal, agora ela está configurada, né, estou configurando ainda. E aí eu resolvi postergar, porque tinham pessoas aqui da Europa querendo entrar e eu tinha esquecido do pequeno detalhe da conta do PayPal. Então, segunda-feira que vem eu começo o desafio. Sugiro que vocês participem justamente para sair desta névoa do medo que faz tão mal pra gente aí. E é uma forma de se desafiar e vão ser desafios incríveis, eu garanto para vocês. Se vocês forem lá, vocês vão olhar, vocês vão ficar curiosos. E eu vou tentar, essa semana aí, quando for se encaixando, eu vou fazendo live, tá? Não consigo fazer um horário fixo ainda, porque não falei, eu tô adaptando vida, então a gente vai, pega um horário aqui, faz, não dá muito tempo de anunciar, mas eu vou estar sempre fazendo lives aí, que eu quero voltar a fazer as minhas lives, que eu tô meio paradinha aí. Tá bom? Um beijo pra vocês.
Boa noite. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma coisa, é só me procurar. Tchau, boa noite.